Os irmãos puderem abrir em João, capítulo de número 3. Pode deixar assim mesmo. João, capítulo 3. Desde já quero agradecer a oportunidade ao nosso irmão Kleberson, amém? Ao pastor Zé Maria e a todos os demais obreiros por essa oportunidade. Trago a paz também do meu pastor Paulo Xavier. Amém, meus irmãos? João 3,16. Todos os irmãos acharam? Que diz assim: porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Os irmãos podem assentar? Meus irmãos, minha esposa não pôde vir. Eu tenho uma filha pequena, ela preferiu ficar em casa hoje. Mas eu trago a paz da minha esposa também aos irmãos. Irmãos, quando eu fui convidado a este culto, eu estava em um culto no lar, e Deus tocou ao meu coração sobre essa palavra, sobre o amor de Deus, sobre um dos seus atributos, que é amor. Quando a Bíblia fala que Deus ele é amor, não está dizendo que Deus ele ama no sentido ao qual nós conhecemos, mas está definindo que todo o amor procede de Deus, que Deus ele é a fonte única do amor. Então nós aprendemos, irmãos, que Deus ele já era amor antes que houvesse qualquer criatura criada, porque o nosso Deus ele é um Deus eterno, ele é um Deus a qual ele existe antes de toda a existência do mundo. O nosso Deus ele não foi um Deus criado, um Deus formado, ele não veio do ventre de uma mulher, de uma explosão ou de algo do tipo. Quando alguns dizem assim, olha, Deus não existe, nós podemos até afirmar sim, Deus não existe, porque só existe aquilo que foi criado, e o nosso Deus não foi criado. Por isso que Deus diz, eu sou o que sou. Quando ele definiu quem ele era a Moisés, ele estava dizendo, eu sou Deus, e não há outro Deus fora de mim. Por isso que, quando nós adoramos, devemos adorar unicamente e exclusivamente a Deus, porque todo o resto fora de Deus é criatura, é criado. Todo o resto fora de Deus provém daquilo que Deus formou e criou. Deus é Deus desde toda a eternidade. Se não houvesse os céus, se não houvesse a terra, se não houvesse os homens, demônios, se não houvesse a queda, Deus ainda seria o Deus de amor. E Ele não precisa demonstrar este amor para falar que Ele é amor, que Ele é todo amor. Deus, Ele é amor. E Jesus, conversando com Nicodemos, um homem a qual conhecia sobre a lei de Deus, mas não conhecia o Deus da lei, o homem de posição, o homem com intelecto invejável, o homem que tinha respeito, que exteriormente parecia ser santo, todavia sua alma estava com um abismo entre ele e Deus. Por quê? Porque ele não conhecia este amor relacional. E é interessante que já foi falado sobre amor. Quando a Bíblia diz que Deus é amor e nós somos pecadores, somos nós que precisamos nos aproximar deste amor, pois este amor é como um oceano, que quando nós mergulhamos nele, ele nos inunda, e até o pouco que saímos do oceano, não tira sequer uma gotícula dele, ele continua sendo o oceano de amor. E Jesus falando com Nicodemos, um religioso, irmãos, uma das coisas que mais nós temos visto é a religiosidade no tempo atual. Cada um tem a sua religião. Tem aqueles que dizem, Deus ele é amor, e por ele ser amor, todos serão salvos.
uma teologia chamada de universalismo, que todos os homens no fim serão salvos, pois Deus é amor. Há alguns que dizem assim: eu me casarei com um homem, sendo eu homem, eu me casarei com uma mulher, sendo eu mulher, e Deus nada fará, pois Ele é amor. Há outros que dizem: Deus, Ele quer a nossa felicidade, porque um Deus de amor não pode querer a tristeza do ser humano. Queridos, o religioso pensa assim, o religioso vê este amor como um meio de obrigação de Deus nos abençoar. Nicodemos, ele vai de madrugada ter com Jesus. E é interessante que, creio eu, que o Espírito movia o coração de Nicodemos. Alguns que dizem que ele foi de noite porque ele estava com vergonha. Mas eu não entendo assim. Talvez Nicodemos foi à noite porque ele queria ter paz com Deus de amor. Porque se ele fosse de dia, ele teria que atacar a Jesus, ele teria que atacar o amor perfeito, porque os religiosos da época só iam ao amor para atacar a ele com ódio. Nicodemos queria ter um relacionamento pessoal, um relacionamento em paz, onde ninguém interrompesse aquele momento de devocional entre ele e o próprio ser de amor. E a Bíblia diz que Jesus fala sobre a necessidade de Nicodemos, disse: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nós já entendemos uma coisa: o amor confronta. O amor verdadeiro não é aquele que diz: case-se com quem quiser, pois Deus é amor e não se importará. O amor verdadeiro não é aquele que diz: faça o que você quiser, pois Deus não se importa. Não, o amor verdadeiro em primeiro plano confronta. O amor verdadeiro em primeiro plano, ele age de forma verdadeira. Perceba que o amor é diferente do que essa geração fala. Talvez se eu te perguntasse: irmão, é possível matar em amor? Você acharia estranho e responderia: não. Todavia, pare para pensar numa situação: o ladrão pula o seu muro, você é um homem da casa ou a mulher, o seu filho está no berço, você sabe que se ele entrar ele vai matar você e o seu filho, então você se levanta, pega um instrumento e o mata em amor. Em amor a quem? Aquele que está deitado. O amor não é o que essa sociedade religiosa tem dito. O amor não é aquilo que muitos têm falado pelo mundo afora. O amor não é aquilo que tem sido dito pelo feminismo. O amor não é bandido bom e bandido morto. O amor não é essas coisas que nós temos visto de confronto. Mas o amor, quando ele confronta, é para gerar o inexplicável. Nicodemos disse: como um homem pode nascer de novo sendo velho? E Jesus fala assim: olha, o novo nascimento é como o vento, é inexplicável, mas é sentido. O amor é como o vento, nós não sabemos de onde vem e nem de onde para onde vai, mas quando ele nos impacta, ele nos faz nascer de novo. Por isso que o amor desta geração não é o amor de Deus. Um amor que tolera a violência contra os fracos. Um amor que é injusto. Um amor a qual uns estão no alto patamar, outros estão abaixo. Um amor onde um jogador ganha milhões e é ovacionado, e outras pessoas passam fome. O amor de Deus confronta. E ele não só confronta os religiosos, mas confronta a sociedade. O amor de Deus também, ele é um amor que cura. Jesus disse: Nicodemos, além de você ter que nascer de novo, além de você não conseguir explicar o novo nascimento, eu quero que você se lembre de quando os homens eram rebeldes a Deus. E lá no deserto, eles se rebelaram contra Deus, e Deus ergueu uma serpente de bronze, porque serpentes iam ao meio do povo e picavam eles. E a Bíblia conta que todos aqueles que olhavam para a serpente de bronze eram curados, tinham o veneno cessado. Jesus então diz: assim será o Filho do Homem. Por quê? Porque o mundo está envenenado. Porque o mundo está completamente tomado pelo veneno da rebeldia. Mas o amor cura, o amor transforma, o amor regenera, o amor toca para um novo nascimento. Talvez você desconheça sobre o que é o verdadeiro amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus não é um abraço, um chamego no Senhor dos Exércitos. O amor de Deus não é você sentir um arrepio num culto. O amor de Deus não é as lágrimas escorrerem no seu rosto simplesmente porque um louvor tocou a sua alma, mas não o seu espírito. O amor de Deus é Cristo pendurado no madeiro e curando o veneno do nosso coração.
o pecado é um veneno. E a sociedade está envenenada do pecado. E o pecado nessa sociedade se chama hedonismo. O que é isso? É o amor pelo prazer da carne. Tudo eu faço porquanto que eu esteja feliz. E eu acho que amo isso. Tudo eu quero, portanto que satisfaça a minha carne. O bonito é ter várias mulheres. É a definição de amor para alguns. O bonito é ter vários casamentos. É a definição de amor para alguns. O bonito é ter vários filhos e postar uma foto simplesmente num dia que foi visitá-lo. É a definição do amor para alguns. Mas o amor no coração daquele que nasceu de novo é o amor que provém de Deus, a fonte do amor. E esse amor tem alguns aspectos que eu queria que você pensasse. O amor de Deus não é influenciado. Isso destrói todo o trono dos religiosos. Porque os religiosos vivem para influenciar a Deus pelas suas atividades religiosas. Se eu oro, Deus responde porque eu simplesmente orei, não porque eu amo. Se eu jejuo, Deus é obrigado a responder, pelo simples fato de eu estar obedecendo um dos seus mandamentos. Só que Deus, Ele olha a minha e a sua intenção, como Ele olhou a de Nicodemos naquela noite. Porque o amor de Deus não é influenciado. Sabe por quê, amados? Porque Deus não nos ama a partir do que somos, mas Deus nos ama a partir do que Ele é amor. Por isso João disse, nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Por isso a salvação provém de Deus ao homem, porque vem dEle para nós. E a nossa resposta simplesmente é dizer, Deus, eu sou pecador e te amo porque tu me amas. Quando a Bíblia diz em Deuteronômio 7, capítulo 7, do verso 7 ao 8, o Senhor não se afeiçoou, não amou, nem escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos. O Senhor Deus não escolheu vocês por isso, mas porque vocês eram os menores. E por causa disso, diz lá, eu amei vocês. Ou seja, nada do que eu faço muda o amor de Deus por mim. Não aumenta nem diminui. Porque antes que nós estivéssemos no ventre da nossa mãe, Deus já nos amava em sua onisciência. O amor de Deus não é barganhado, não é porque você canta que você é o queridinho. Não é porque você ora que você é mais amado do que aquele que ora menos. Não é porque você tem uma roupa, é da sede de uma subcongregação, está na África. Não, o amor de Deus vem dele e somente dele. E quando compreendemos isso, paramos de barganhar o amor de Deus. A carência espiritual sai e entra a maturidade. Porque nós agora passamos a responder o amor e não barganhar o amor. O amor de Deus, em primeiro, não é influenciado. Eu serei rápido em cada parte. O amor de Deus, segundo, é um amor eterno. Como eu já disse, Ele nos amou em toda a sua eternidade. Você entende o que é a eternidade de Deus? Você compreende o que é Deus ser eterno? Ele não surgiu, Ele já era antes de tudo. Ele não vai deixar de existir, Ele continuará sendo. Quando a Bíblia diz que o amor de Deus é eterno, é porque Ele é amor e é eterno, e os dois se unem num só propósito, e desde a eternidade Ele nos ama, e para toda a eternidade Ele nos amará. O amor de Deus estará presente nos céus. Talvez alguns dizem assim, irmão, e o inferno? É o amor de Deus matando em amor, protegendo a sua igreja da impiedade, dos pecados. Então Ele em amor lança aquelas pessoas no inferno, e de forma eterna Ele nos protege com céu de glória. O amor de Deus também, segundo as Escrituras, Ele é um amor infinito, pois Deus é infinito. Deus, Ele não tem dimensão, Ele não tem altura, profundidade. As mãos de Deus não têm dimensões. Os pés do Senhor não têm dimensão. O seu poder não tem dimensão. A sua sabedoria, a sua santidade. Deus é infinito. E por isso o seu amor por mim e por você é infinito. Não cessa, não acaba, não é do tamanho de uma estrela, de um planeta, não é da profundidade do mar, da altura das montanhas ou do tamanho do Everest, é muito inexplicavelmente maior do que tudo.
A Bíblia diz que este amor é tão grande, que em Efésios 2,4 diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, ou seja, Ele nos salvou com um grande amor. Amados, por último, o amor de Deus é santo, não é levado por capricho, por sentimentalismo, ou por perversidade, como eu comecei falando. O amor de Deus em tudo é puro, pois Deus é santo, e os atributos de Deus são perfeitos, todos eles em Deus. Este mesmo Deus que é amor, é um Deus que se ira perfeitamente. Talvez seja difícil isso para você, porque talvez você não conheça o Deus de amor. Talvez você conheça o Deus da barganha, pregado nos grandes templos. Talvez você tenha conhecido o Deus que as pessoas dizem que primeiro ama para depois regenerar. Deus, Ele ama os seus filhos, as suas criaturas Ele quer salvar. Todavia Ele não condena os seus filhos. Nicodemos, quando ouve isso, porque Deus amou de forma infinita, porque Deus amou de forma santa, porque Deus amou de forma eterna, porque Deus, Ele nos amou de uma forma não influenciada, Nicodemos, por isso Ele te salvou. O castelo da religiosidade dele caiu como um castelo de areia sobre as ondas, e ele não compreendeu este amor, que não provém de nós, do que somos, porque somos pecadores, porque somos errantes, porque até na nossa oração às vezes há orgulho, porque até no nosso jejum às vezes há barganha, porque até às vezes na nossa adoração há soberba. Deus te ama porque Ele é amor. Queridos, nós temos que começar a conhecer este Deus. Porque Deus amou o mundo, por quê? Já se perguntou? Porque Ele quis assim fazer. Já se perguntou por que Ele desceu dos céus de glória? Porque assim Ele quis. Deus não nos deve nada. Tem uma frase que eu pessoalmente não gosto: Deus precisa de você. Quem disse? Deus é autossuficiente para tudo. A nada acrescentamos em Deus. Não acrescentamos em Deus nada. Por isso que Ele diz: quem me deu primeiro para que eu retribuísse? Paulo respondendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, quão insondáveis, quão inescrutáveis são seus caminhos, ó Deus. Porque dele, para Ele, tudo é dele. Nicodemos não conhecia o Deus de amor, o Deus de relacionamento. Amados, este Deus não nos deve nada, mas ainda assim Ele desce no meu e no seu quarto. Este Deus é autossuficiente, mas ainda assim Ele ouve o meu e o seu gemido. Este Deus é onipresente, ou seja, está em todos os lugares. Onipotente, tem todo o poder. Um Deus santo, justo, que não há mácula, pecado algum. E ainda assim Ele parou para ouvir Nicodemos, um religioso. O que não fará o Senhor pelos seus filhos nesta noite? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele mesmo se entregou. Sabe por quê? Porque uma entrega, um sacrifício à altura do seu amor somente poderia vir dele mesmo e de mais ninguém. Aleluia. Talvez você diga: irmão, por que você está nos pregando sobre o atributo do amor de Deus? Tem um pregador, Josué Irion, que ele conta que estava indo para um estádio de futebol ouvir Billy Graham pregar. Billy Graham enchia os estádios, como todos nós talvez conhecemos, estádios com 100 mil pessoas. E Josué Irion passava pela rua, e ele vê um jovem com uma camisa escrito: nascido para o inferno. E ele fica inconformado com aquilo. E a história conta que ele atravessa a rua, chega aquele jovem e diz: ei, você não nasceu para ir ao inferno, porque Deus te amou, porque o amor de Deus te amou.
E aquele jovem disse: para você é fácil, pregador de terno e de gravata, como muitas vezes nós estamos. E ele disse: esse é o problema? Tirou o terno, tirou a gravata, jogou no chão. E ele olhou no fundo dos olhos daquele jovem punk, roqueiro, e disse: Jesus te ama, jovem. Jesus Cristo te ama. Queridos, a história conta que aquele jovem então falou para ele com lágrima nos olhos: há muitos anos eu não ouço que ninguém me ama. Minha mãe e meu pai já não falam mais comigo. E ele disse: Jesus te ama. Aquele jovem tira aquela camisa, nascido para o inferno. E o pregador diz: ei, jovem, ei, coloca a camisa de novo, o que está acontecendo? E ele diz assim: eu não posso ficar com esta camisa, porque Jesus me amou. O que você está no seu coração hoje como Nicodemos? Com curiosidade sobre quem Jesus é? Com medo de que o mundo veja você conversando com Ele? Ou você quer fazer como aquele jovem, se despedir de tudo e dizer: Jesus, Jesus me ama? Talvez você não compreenda isso. Mas se você for a uma pessoa satânica e dizer Jesus te ama, aquilo impacta o coração dela. E sabe qual é o mais interessante? O mundo não está ouvindo sobre o verdadeiro amor de Deus. Esses dias, nós todos ouvimos que no Brasil, algumas pessoas chamadas cristãs foram à porta de um hospital dizer não ao aborto, não à morte, não. Isso se espalhou pelo Brasil. Mas sabe o que não se espalha pelo Brasil? Que Jesus os ama. Mas isso só pode se espalhar de corações inflamados de amor, de corações tomados por este amor. E para que esses corações estejam tomados, você precisa nascer de novo hoje, da água e do Espírito. Talvez você diga: irmão, eu sou inconstante. Irmão, eu vejo a luz, mas eu fujo. Eu prefiro as trevas da ignorância deste Deus de amor. E Jesus está dizendo de forma suave: eu me entreguei porque eu te amo. E o que você vai fazer com este amor? Sabe, estar nesse púlpito significa muito para mim. Não porque é uma igreja grande, bonita, mas porque há cerca de 7 anos atrás, eu estava aqui numa quermesse próxima a essa igreja, e eu creio que vocês conhecem. Com as mãos e os dedos para cima, dançando funk, procurando uma jovem para dançar junto, bebendo. Mas alguém um dia disse: ei, Jesus te ama. Isso impactou o meu coração. Agora imagine só, se todos nós jovens erguermos as vozes, como se fosse um alto-falante gritando: Jesus te ama, nação brasileira. Jesus te ama, ó homossexuais. Jesus te ama, religiosos. Venham e nasçam de novo, como base deste amor, o que não acontecerá com a nossa nação. Mas eu te digo uma coisa, e não é profecia, é fatos: a igreja brasileira não conhece o Deus de amor. A igreja brasileira é escandalosa pelo pecado, e não por esse amor. A igreja brasileira tem sido representada, entre aspas, por uma mulher que matou o marido, por pastores ladrões. Sabe por quê? Pelo cumprimento de uma palavra de Martin Luther King, que ele não temia os maus gritando, mas ele temia os justos calados diante da impiedade. Bob Marley, certa vez na Jamaica, foi cantar, e as pessoas tentaram matar a Bob Marley, e alguns diziam: não suba no palco hoje, porque eles vão te matar. E Bob Marley disse: esses homens gastam todos os dias da sua vida, todas as suas forças, para fazerem o mal. Eu, em nome de Jah, subirei para cantar aquilo que eu acredito ser paz. E nós, como igreja, estamos calados. Que amor é esse que pode salvar uma nação?
Que amor é esse que pode impactar o coração de jovens como eu? Que amor é esse que pode fazer Nicodemos nascer de novo? Porque o amor, quando ele entra em nós, ele mata a minha e a sua reputação. Eu não me importarei se me matarem, se me xingarem, eu não me importarei se disserem expulso está da minha cidade. Portanto que eu grite, Deus ele é amor, e ele amou o mundo com este amor que ele não deve a ninguém. Nicodemos foi impactado de tal forma, que quando Jesus foi crucificado, sabe quem estava lá para pegar o corpo dele? Nicodemos. Oh, glória a Deus. Ora, açúcar. Ah, jovens, se vocês soubessem a bomba atômica que vocês são na mão de Deus, para explodir este amor por essa nação. Eu oro e digo, Deus, dai-me 10.000 almas na frente do parque da minha cidade. Dai-me 10.000 almas para me explanar este amor. Nem que eu suba num caixote, nem, Senhor, que eu tenha que subir num muro, mas eu quero gritar ao máximo de pessoas, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, nasçam de novo. O que queima o seu coração, jovem? Quando nós amamos alguém, fazemos tudo, trabalhamos de dia e de noite para dar o melhor casamento, a melhor casa, para darmos o melhor carro, mas e Deus? Há diversos religiosos por essa nação esperando com que você e eu olhemos nos olhos deles e diga, Deus te amou. E você não precisa fazer nada, só se render a este amor. Porque quando você vier à luz, o amor impacta o seu coração. Sabe, eu quero terminar essa noite com um testemunho. Tenho 3 minutos. O amor de Deus, ele é tão profundo que ele demite alguém. Eu me lembro que eu estava trabalhando numa empresa em Alphaville. E eu fui demitido daquele lugar. Atravessei de Alphaville para Lapa para pegar a minha rescisão, assinar os papéis. E eu me lembro que eu devia R$100 a um amigo, que foi o jovem a qual deu a saudação aqui. Eu fui no banco, se eu não me engano, Extra, ali na Lapa, onde tem aquele trio. Saquei os R$100. E passando pelo trio, eu vi 2 mendigos à minha direita. E o Espírito de Deus disse assim, volta e evangeliza-os. E eu parei no meio daquele trio. E eu fiquei, Deus, eles vão me matar, Senhor. Eles vão me roubar. E eu parado e as pessoas indo e vindo e o Espírito volta e evangeliza. E eu voltei e eu andava com um panfleto, comecei a balançar na grade que tinha debaixo da ponte, falando, ei, é a palavra de Deus. O marido fez assim, sai daqui. A esposa se levantou e eu comecei a falar sobre isso. Falei, olha, eu não prometo que vocês vão sair da rua, porque eu não posso prometer o que Deus não mandou. E preguei o evangelho. E o marido veio. E quando os dois estavam ali, Deus falou assim, dá o dinheiro. E eu pensei, Deus, é de mim, né? Porque quando essas coisas se pensa logo, é de mim, Senhor. O inimigo é sujo, minha carne. E o Espírito dá o dinheiro. Eu dei R$20, o Espírito dá o dinheiro. E eu peguei R$80, eu falei, olha, eu não posso dar os R$100 porque 20 é para minha passagem. E quando eu dei o dinheiro, Deus falou assim no meu coração, diga a eles que eu se importo com eles e os amo. E quando eu falei aquilo, aquele homem chamado Samuel e a sua mulher Simone, eu nunca esqueço o nome, olhou e falou, irmão, eu posso falar uma coisa, irmão? Há 2 ou 3 dias atrás eu disse assim, olha, amor, vamos nos lançar debaixo do pneu de uma carreta, porque ninguém se importa conosco, até Deus nos abandonou. Amados, o amor eterno de Deus me demitiu, me guiou de um lugar ao outro, para simplesmente dizer, eu te amo, ó mendigos. E ele disse, mas irmão, agora eu sei que Deus me ama, eu iria me matar, mas Deus me ama, Ele te enviou aqui. E ele disse, um dia eu servirei a Deus. Você entende o que é o amor de Deus?
Você está pronto para viver o amor de Deus? Você está pronto para encontrar com muitos Nicodemos na madrugada e dizer assim: Jesus te ama. E isso salvar uma vida. Deus está dizendo nessa noite: eu quero te encher do meu amor. Um amor que impacta os religiosos e toda a religiosidade desta nação. Porque há muitos que aqui estão, diz o Espírito de Deus, que não conhece esse amor. Esse amor grato por ser demitido e poder dizer: Jesus te ama, um mendigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus amou o mundo de tal forma que Ele levantou a sua igreja para continuar anunciando sobre este amor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.